inicial desse trecho é a censura de Jesus aos discípulos de Emaús. Esse trecho ele começa, e aqui é o ponto dessa aula de hoje, ele começa dizendo assim: como sois estúpidos, como sois sem inteligência, como sois sem entendimento do que vocês acreditam, ou do que vocês dizem crer. Aliás, são duas observações que Jesus ele faz. Tá? São duas críticas. Ó estultos e tardos para crer. Isso, inclusive, está na encíclica de São João Paulo II também, Fé e Razão. Ó estultos, sem inteligência, sem razão, sem entendimento. Ó estultos. Na minha terra, com menos caridade, com menos generosidade, poderia dizer: como vocês são burros? Vocês são burros. Claro que Jesus não vai fazer isso, né? Estúpidos, sem inteligência e tardos de coração para crer. Entendimento, fé. Pensar, crendo. Crer, pensando. E aqui eu vou pegar um texto agora, que é um texto do Evangelho de Lucas, que é justamente a aparição de Jesus para os discípulos de Emaús. Aparição de Jesus para os discípulos de Emaús. Eu vou usar a Catena Áurea, porque aqui vem o compilado feito por São Tomás de Aquino, das reflexões dos principais comentadores, principalmente os padres da igreja, né? Patrística. Mas não só, mas principalmente as reflexões ali dos 3 primeiros séculos. Né? Alguns aqui foram, inclusive, discípulos direto dos apóstolos. Então Jesus lhes disse, só dando um contexto, os discípulos de Emaús estão voltando de Jerusalém, e estão retornando para Emaús. Eles estão no caminho, voltando para Emaús. E Jesus se aproxima deles. Jesus ressuscitado já se aproxima deles. Só que eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Aí eles começam a lamentar, né? Lamentar o desfecho da história de Jesus Cristo, um grande profeta, poderoso, que todos acreditavam que era Messias, mas que acabou sucumbindo e morrendo. Então Jesus lhes disse: ó estultos e tardos de coração para crer em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? Em seguida, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam, e Jesus fingiu ir para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque se faz tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. Estando com eles na mesa, tomou o pão, benzeu e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os seus olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: não é verdade que nós sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram junto os 11 e os que estavam com eles,
os quais diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. E eles contaram também o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. E esse partir o pão, de forma particular, ele remete justamente à celebração eucarística. Ele remete justamente à dimensão da Eucaristia. Mas o ponto inicial desse trecho é a censura de Jesus aos discípulos de Emaús. Esse trecho ele começa, e aqui é o ponto dessa aula de hoje, ele começa dizendo assim: como sois estúpidos, como sois sem inteligência, como sois sem entendimento do que vocês acreditam, ou do que vocês dizem crer. Aliás, são duas observações que Jesus ele faz. Tá? São duas críticas. Ó estultos e tardos para crer. Isso, inclusive, está na encíclica de São João Paulo II também, Fé e Razão. Ó estultos, sem inteligência, sem razão, sem entendimento. Ó estultos. Na minha terra, com menos caridade, com menos generosidade, poderia dizer: como vocês são burros. Vocês são burros. Claro que Jesus não vai fazer isso, né? Estúpidos, sem inteligência e tardos de coração para crer. Entendimento, fé, pensar, crendo, crer, pensando. E a partir dessa observação, Jesus foi resgatando tudo o que os discípulos de Emaús já conheciam. Se você perguntasse àqueles discípulos: vocês acreditam no que falou Moisés e os profetas? Eles diziam: sim. Então por que vocês ainda não entenderam o caminho do Messias? Eu creio. Você entende o que você crê? Você vive. Você vive. E mesmo assim, eles não conseguiam reconhecer quem estava com eles. Eu fico pensando quantas vezes na minha vida esteve Deus ao meu lado e eu estúpido e lento para crer, vivendo desolado num caminho de volta. Não um caminho para Jerusalém, não um caminho para a Cidade Santa, o caminho estava voltando para trás. Estava voltando para de onde eu saí. Quantas vezes ele ali comigo e eu perdido nos meus medos? Quantas vezes mais serei eu lento para entender? Não. Sem entendimento e por isso lento para crer. Quantas vezes mais? E o Evangelho diz que eles vão reconhecer Jesus quando Jesus reparte o pão. Por isso que nessa aula, a minha principal reflexão é direcionada para os meus irmãos que são católicos. Ninguém deveria ser mais inabalável que um católico. Todo católico, é claro que nós não somos assim, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, somos fracos. Nós estamos num processo de desenvolvimento. E é por isso que também eu digo,
Eu gostaria que no mundo, não precisava consertar o mundo todo, só que os católicos vivessem a sua fé, entendessem e vivessem a sua fé. Eu incluso. Seria inabalável. Inabalável. O que pode me atingir? A morte? A fome? A nudez? A espada? O quê? Quem pode quem pode contra aquele que me redimiu? Quem? Quem como Deus que se entrega a mim num pedaço de pão? Isso quer dizer que seríamos sempre vitoriosos? Sim, não a vitória que o mundo entende. Não a glória que o mundo entende, mas a glória daquele que passa por humilhações, por dificuldades, com resiliência. Porque não só diz crer. Crê e entende o que crê. E por entender o que crê, vive o que crê. A fé não é um sentimento. Quando a gente pega uma oração, uma profissão, que inclusive é muito importante para os judeus, né? Nossos irmãos judeus, que é o Shema, ele fala sobre isso. Ele diz: ouve Israel, Shema Israel Adonai. Então, ouve Israel Adonai, o teu Deus, Adonai é o único. Ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, o Senhor é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, com toda a tua força. Coração na Bíblia é o entendimento. Coração na Bíblia não são sentimentos. A nossa sociedade transformou o coração o símbolo dos sentimentos, enquanto o cérebro o símbolo da racionalidade. O coração na Bíblia é o órgão da razão, a busca pela verdade. A razão no sentido clássico. A busca pelo transcendente, a busca pela verdade é o coração. O coração bíblico ele tem esse significado. Entendimento, com todo o teu entendimento, ama o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, toda a tua força, com toda a tua alma. Essa é a fé que deve ser professada, com todo o entendimento. Isso é mais um texto que eu trouxe aqui, que é justamente o texto de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, um jovem fariseu chega para Jesus e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus. E aí ele diz: o segundo é semelhante a esse, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem fariseu disseste bem, mestre, amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. E aí o que é que diz o Evangelho de Marcos? Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência. E disse: tu não estás longe do reino de Deus. Também ele não disse: o reino de Deus é seu. Inteligência, entendimento. Emaús, como sois estultos, como sois lentos para crer.
também não é só a razão, não é só a inteligência, não é só o pensamento, não é só um entendimento, é crer, pensando, pensar, crendo. Razão, fé, fé e razão. Nós estamos falando da inteligência da fé. Nós estamos falando de inteligir, de meditar, de entender as consequências disso. Esse é o ponto central dessa aula de hoje. Eu não duvido que você crê em Deus. A maioria das pessoas que eu encontro nos grupos. Eu pergunto, você crê em Deus? Eu creio, eu tenho fé. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. A Eucaristia é o Senhor e adora. Aí tem as músicas, eu acho até engraçado, né? Eu te adoro, Senhor, pelos que não te adoram. Eu te amo, Senhor, pelos que não te amam. Não duvido de nada disso. A pergunta é, você entende? O quanto você entende? O quanto você vive a fé que você professa? O quão empenhado você está nisso?